Vai lá, Moraes, prende! Manda prender, ignora a PGR como você sempre fez. Quem precisa da PGR quando você é Supremo, né? Viola a lei, age por iniciativa própria, como você tem agido inúmeras vezes. Violando, atropelando a PGR. Não só atropela o Congresso com o seu ativismo, vive atropelando a PGR de modo ilegal. Sabe por que agora o Moraes subitamente ele passou a se importar com a PGR? Se ela vai se manifestar ou não, se vai fazer o pedido de prisão ou não? Porque Moraes sabe que os olhos do mundo inteiro estão sobre ele nesse momento e ele não pode dar nenhum passo em falso mais. Alguma cabeça tem que ser entregue na bandeja. E é a do Alexandre de Moraes. Chegou a vez do Brasil. Alexandre de Moraes, que custava muito caro, agora se tornou um preço impagável. Será abandonado, assim se espera. O Brasil deve ignorar a sanção de Trump a Moraes. Vida que segue. E uma saída honrosa pro Pavão Supremo se ele virar embaixador na Europa. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Líder do PT pede a Moraes prisão de Eduardo Bolsonaro por sabotagem. É isso mesmo. O deputado federal Lindenberg Farias, líder do PT na Câmara, protocolou nesta sexta-feira uma solicitação ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, pedindo a prisão preventiva do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. O parlamentar petista fez o pedido depois de o governo dos Estados Unidos impor tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. Lindenberg atribuiu a Eduardo a articulação da sanção comercial contra o Brasil. No pedido, o petista ressalta que Eduardo celebrou a medida dos Estados Unidos logo depois de o presidente Donald Trump afirmar que Jair Bolsonaro é alvo de uma caça às bruxas no Brasil. No início da semana, Eduardo declarou que novas iniciativas surgiriam depois da manifestação de Trump e antes do anúncio oficial das tarifas. Na petição, Lindenberg acusa Eduardo de sabotagem mediante o uso estratégico de redes sociais. Além da prisão preventiva, o petista solicita o bloqueio de bens e restrição de transferências bancárias em nome de Eduardo. Mais cedo, a revista Veja já havia vazado a informação de que o ministro Alexandre de Moraes tinha dado a senha para a prisão do filho de Jair Bolsonaro. Abre aspas. Essa é a avaliação de ministros da Corte, que acompanham a escalada de ataques bolsonaristas contra o Brasil e o Supremo nos últimos dias. Pelo registro de Moraes no despacho dentro do processo, o relator deixa claro que não tem dúvida de que o filho de Bolsonaro atua de forma criminosa. Para ministros ouvidos pelo radar, Moraes vai ordenar a prisão do deputado. A ordem só não saiu ainda porque a PGR atuaria lentamente no caso. Fecha aspas. O próprio Eduardo Bolsonaro respondeu, abre aspas, me preparei para não ser um refém do regime e já adianto, prender pessoas próximas a mim no Brasil não me impedirão de seguir adiante. Até porque quem está no controle é Donald Trump. Podem ir lá negociar com ele. Boa sorte. Jamais vi Trump fazer um acordo caracu. Fecha aspas. Respondeu Eduardo Bolsonaro. Ministros do STF dizem que vão prender Eduardo Bolsonaro. Eu vou te mostrar duas coisas. Primeiro, uma breaking news que acabou de sair na Veja sobre como a ordem de prisão de Eduardo Bolsonaro é iminente. Segundo, como que essa eventual ordem de prisão só pode piorar ainda mais a crise aberta entre Estados Unidos e o Brasil. Bora então começar o primeiro ponto com essa notícia que é breaking news e saiu agora à tarde na Veja. Para ministros do STF, Moraes vai mandar prender Eduardo Bolsonaro. É inacreditável e é absurdo. Vamos ver o que essa matéria diz. Ao afirmar nessa semana que Eduardo Bolsonaro atua nos Estados Unidos para interferir e embaraçar o julgamento da trama golpista no STF, o ministro Alexandre de Moraes deu a senha para a prisão do filho de Jair Bolsonaro. Esta é a avaliação dos ministros da Corte, que acompanham a escalada dos ataques bolsonaristas contra o Brasil e o Supremo nos últimos dias. Tá tudo errado. O inquérito que foi aberto contra Eduardo Bolsonaro é absolutamente ilegal. Tanto a PGR como o próprio Moraes já disseram isso. Eles tinham se manifestado dizendo não existir indício nenhum de que Eduardo Bolsonaro estivesse cometendo crimes nos Estados Unidos. E as denúncias do Eduardo Bolsonaro lá, segundo essa manifestação da PGR e do STF, era o exercício irregular de mandato parlamentar e da liberdade de expressão. Aí, de repente, a PGR e o Moraes pediram a reabertura do inquérito,
Quando aconteceu isso, Deltan? Depois que o Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, anunciou perante o Congresso americano que punições contra Alexandre de Moraes eram altamente prováveis. Isso é altamente relevante, porque isso mostra que o que aconteceu não foi uma mudança dos fatos em si. O Eduardo Bolsonaro está fazendo a mesma coisa que ele sempre fez lá, que a PGR e o STF já falaram que é legal, legítimo, arquivar o inquérito. Nada disso mudou. Só que o que mudou foi a conjuntura política. E aí, por causa da conjuntura política, por medo das punições, eles passaram a atuar contra Eduardo Bolsonaro. E isso contamina politicamente o inquérito. Isso mostra que esse inquérito é uma perseguição política. Integrantes da própria PGR disseram naquela época para a imprensa que divulgou que o objetivo do inquérito era pressionar o Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro a parar as denúncias no exterior. Agora, de repente, Moraes quer não só seguir em frente com esse inquérito, mas quer mandar prender o Eduardo. E ele só não fez isso por um único motivo. Olha o que diz a matéria. Pelo registro de Moraes no despacho dentro do processo, o relator deixa claro que não tem dúvida de que o filho de Bolsonaro atua de forma criminosa. Só tem um problema, gente. Parênteses, só tem um problema. Os comportamentos de Eduardo Bolsonaro não encaixam em nenhuma lei, em nenhum artigo, nenhum crime previsto na nossa lei. Segue aqui. Para ministros ouvidos pelo radar, Moraes vai ordenar a prisão do deputado. A ordem só não saiu ainda porque a PGR atuaria lentamente no caso. A conferir. A minha aposta é que a PGR não vai fazer esse pedido de prisão. Se está atuando lentamente é porque eles estão vendo lá que não cabe a prisão. Se entendessem que caberia, já teriam feito, porque a prisão é um pedido cautelar, ou seja, quando tem urgência, você oferece de modo urgente. Agora vamos pensar numa coisa, desde quando que o Moraes precisa da PGR para alguma coisa, hein? Vai lá, Moraes, prende! Manda prender, ignora a PGR como você sempre fez. Quem precisa da PGR quando você é Supremo, né? Viola a lei, age por iniciativa própria, como se tem agido inúmeras vezes. Violando, atropelando a PGR. Não só atropela o Congresso com o seu ativismo, vive atropelando a PGR de modo ilegal. Sabe por que agora o Moraes subitamente ele passou a se importar com a PGR? Se ela vai se manifestar ou não, se vai fazer o pedido de prisão ou não? Porque Moraes sabe que os olhos do mundo inteiro estão sobre ele nesse momento e ele não pode dar nenhum passo em falso mais. Ele não pode mandar prender preventivamente Eduardo Bolsonaro de forma tão ilegal, de forma tão obviamente errado, tão gritante, que isso queimaria o filme dele. E é um passo, então, que ele não quer dar sozinho, sem o apoio da PGR. Ele quer dar amparado em um pedido do Ministério Público. E a minha aposta é que não vai sair esse pedido do Ministério Público. Eu torço para que isso aconteça, senão o Ministério Público vai ter se tornado ali um anexo, um braço do Moraes para a prática de ilegalidade e perseguição. Isso me leva ao nosso segundo ponto. Se o Moraes mandar prender o Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, a decisão vai ser inócua em termos de resultados práticos. Porque a polícia não vai poder entrar lá nos Estados Unidos e trazer o Eduardo Bolsonaro. Trump não vai jamais aceitar isso. Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos, fora do alcance da Polícia Federal. Agora, essa decisão eventual de prisão vai ter sim um peso político gigante, que vai, no final das contas, só piorar ainda mais a crise entre Brasil e Estados Unidos. Isso porque o Trump já pediu para deixar o Bolsonaro em paz, já disse que está acompanhando de perto. E uma ordem de prisão contra o filho mais velho do Bolsonaro nesse momento, quando ele está lá atualmente exilado nos Estados Unidos e que está justamente em constante contato ali com o governo Trump para denunciar os abusos, as violações de direitos humanos que acontecem aqui no Brasil, essa prisão só vai colocar mais lenha na fogueira. Porque seria vista como uma afronta e uma provocação ainda maior ao próprio Donald Trump. E mais, gente, seria uma escalada da crise feita pelo próprio Moraes e que causaria a permanência ou a piora desse tarifaço que o Trump estabeleceu a partir do dia 1º de agosto, o que só aumentaria ainda mais a responsabilidade de Alexandre de Moraes e de Lula por esse tarifaço que vai prejudicar enormemente o Brasil. E agora eu quero ver a sua opinião. Moraes vai ser louco e vai mandar prender mesmo assim o Eduardo Bolsonaro, ou ele só tá bravatando? É só uma bravata aí do Supremo? Marsiglia resumiu bem. Sem dúvida, a carta de Trump nos coloca em uma encruzilhada que apenas as próximas eleições nos fariam enfrentar. Só que não são eleições limpas, ninguém acredita nisso. Ou repensamos os passos do STF contra nossas liberdades e do governo a favor de ditadura, ou parabéns aos envolvidos. O Brasil vai se fechar de vez
e vamos virar Cuba. Ou vai ou racha. O que não dá, e eu consegui convencer alguns empresários, conversando com eles, é para manter o status quo, achando que há normalidade. Eu ainda virei para algum deles e falei assim, vocês têm exemplo próximo. Eu estou há 2 anos e meio sem passaporte, sem rede social. Isso já é uma ditadura. Vocês me conhecem, sabem que eu sou honesto, que eu não fiz nada. O que mais vocês precisam de alerta para entender o que está acontecendo com o Brasil? Ludmila, chegou a vez do Brasil. Alexandre de Moraes, que custava muito caro, agora se tornou um preço impagável. Será abandonado, assim se espera. O Brasil deve ignorar a sanção de Trump a Moraes. Vida que segue. E uma saída honrosa para o Pavão Supremo se ele virar embaixador na Europa. Ó, o Mauro Vieira já tem saia, como eu disse, virar as costas para o Xande. Alguma cabeça tem que ser entregue na bandeja. E é a do Alexandre de Moraes. Maria Elvira Salazar continua fazendo apelo ao governo Trump para que não pare nas sanções, que venha com a Magnitsky Act contra Alexandre de Moraes, mencionando ele pelo nome. Mas o Moro acha que não temos superávit comercial que justifique tarifa de 50%. O Moro entendeu tudo, gente. Afinal de contas, ele elogiou até o Flávio Dino na sabatina. De onde menos se espera é que não vem nada mesmo. Notinha mequetrefe dos 2 presidentes da Câmara e do Senado. Mas calma que as comissões são importantes. Vamos apoiá-los. Só que não. Alexandre Schwartzman. Tarifas são um presente a Lula. Criam inimigo para presidente. Essa narrativa não cola nem mais em DCE. Só naquela turminha de 500 pessoas que foi na Paulista. Com bolos. Esquece. Isso é papo de tucano. Preso numa visão analógica de mundo que nunca evoluiu. O Zema mandou melhor, mas andou escorregando também. As empresas e os trabalhadores brasileiros vão pagar a conta do Lula, do Janja e da STF. É isso, pronto. Ponto. Ponto de exclamação. Não tem mais parágrafo. Agora, Tarcísio tentando negociar com a embaixada americana, alguns podem até dizer, ele tem um papel fiduciário como governador do estado que vai sofrer. Ok, mas eu prefiro olhar o conjunto da obra. Ele apagou a foto com o MAGA Hat, ele foi ovacionado no Gilmar Palusa, onde ele nem deveria ter ido. Eu acho que quem tem esperança em alguém como Tarcísio não precisa também de muitos adversários. É a minha visão. Aqui ele tinha mandado bem. Lula colocou sua ideologia acima da economia e esse é o resultado. Tiveram tempo para prestigiar a ditadura, defender a censura, agredir o maior investidor direto do Brasil. A responsabilidade é de quem governa e narrativas não resolverão o problema. Essa nota foi ok. Não durou 24 horas. Não durou 24 horas. Não adianta. Eu não confio. Outro detalhe. Muita gente está achando que o Trump está fazendo isso por causa dos BRICS apenas. De novo, você pode acreditar na análise dos tucanos ou você pode acreditar no Trump, que começou a carta e que mais de uma vez reforçou que o problema é a perseguição ao Bolsonaro e aos bolsonaristas. Não é apenas a questão dos BRICS. Mas é óbvio que o Lula ter feito o que fez com os BRICS, ele jogou lenha na fogueira. Até a Índia está querendo se afastar agora. William Vac fez uma análise. Afinal, o BRICS é um grupo anti-americano. Desde que a China, atropelando o Brasil, aumentou de 5 para 11 os participantes do grupo, é fácil responder essa pergunta.
O BRICS é um grupo formado de acordo com os interesses da China e não pela natureza do relacionamento deles entre si. E a China é quem desafia os Estados Unidos como líder da ordem mundial. O resto é firula diplomática, principalmente brasileira, para fazer de conta que não quer chutar a canela dos Estados Unidos, leia-se Donald Trump, que já mandou dizer que vai sim tascar 10% extra de tarifas em cima do grupo inteiro. Tem um cheiro de bravata isso aí. Trump vai chutar a Arábia Saudita, ela está aí nos BRICS, com quem anda em clima de romance, ou com a Índia, a Rússia de Putin, de quem o Trump gosta tanto. O Brasil presidiu a mais recente cúpula do BRICS, querendo não gerar manchetes negativas. Mas no que dependeu do presidente Lula foi pior do que isso. Ele disse, ou mais exato, ele perguntou assim: quem disse, em qual foro internacional se discutiu que o dólar seria a moeda padrão? Foi a pergunta que ele fez. A indagação expressa profunda ignorância por parte do presidente brasileiro de como funciona a economia internacional. Na busca por evitar qualquer fricção nessa reunião do BRICS, o Brasil ajudou a redigir um texto final que expressa bem o que é esse grupo. É desconexo, sem objetivo claro, onde vale sobretudo o que interessa à China, e no qual se fazem discursos sobre multilateralismo, paz, negociações, mas não se toca na violação de princípios que o Brasil diz defender mundo afora, como soberania dos povos e países, respeito aos direitos humanos, democracia. Em situações como essa, do BRICS, o Brasil fica na lamentável posição de ser a potência menor que não tem o cinismo nem a força dos grandões, e nem a razão e a postura moral dos oprimidos. Pois é. Lula pede ajuda à China para censurar o Brasil, mas ele é contra ataques à soberania nacional. Criar a moeda do BRICS para competir com o dólar foi ideia de Lula. Se afasta do mau elemento até o chanceler russo. Lula diz que Trump pode ser preso se o Capitólio tivesse acontecido no Brasil. Na verdade, Lula é que estaria preso se o mensalão tivesse acontecido nos Estados Unidos. E por aí vai. Tem muito mais. Nós estamos virando a Venezuela. O Parlamento Europeu incluirá a Venezuela em lista de patrocínio ao terrorismo. Queremos esse destino para o Brasil? Então, elite empresarial, acorda. Para de ficar pressionando o Bolsonaro ou o Trump e entenda que eles estão tentando nos salvar. O que nós temos que pressionar é o STF e o Congresso para reverter o estado de exceção. O Brasil virou um narco-estado. Visita de Lula à favela do Moinho foi articulada com ONG ligada ao PCC. A turma no governo frequenta a favela sem escolta policial. O que falta para vocês acordarem? Ah, o Tarcísio 2026 vai vencer. O Brasil virou um narco-estado. Uma província chinesa. Um estado de exceção. Eu estou com 19 mil pessoas ao vivo aqui sob censura. Quantas pessoas eu estaria colocando na minha live se a minha conta do Twitter, do X, de 1.600.000 seguidores estivesse operante? 40, 50 mil? É isso que eles querem evitar? Quantas pessoas o Merval Pereira coloca? Por isso que a Globo pega e prega a censura? Nós vivemos um estado de exceção. Estão nos calando, perseguindo. E vocês estão achando incômodo agora o custo das sanções? Em vez de entender que talvez é a nossa última chance de reverter o quadro? Agora, esquece que é munição para o Lula. O cara é desaprovado por mais de 50% dos eleitores. Inclusive no Nordeste. Tinha certeza que minha vida ia melhorar, mas não aconteceu. Esquece. Lula não coloca ninguém nas ruas. Lula não vence eleição limpa.
A questão é, vamos ter eleição ano que vem? Se mantivermos o status quo? Vamos? Quem responde que sim e finge que a premissa verdadeira é da normalidade institucional é cego, alienado ou cúmplice. A maior ajuda de todas, né? O professor Barroso pediu ajuda aos Estados Unidos para evitar golpe. Engraçado que eles já sabiam que ia ter golpe, que eles estão julgando. Aliás, o Gilmar Mendes, que pede diálogo entre os poderes, e a gente imagina o tipo de diálogo dele, ele diz que houve uma tentativa de golpe de Estado, à luz do dia. Mas eles estão julgando esse caso. Aí o Trump diz que é caça às bruxas e os tucanos vão para cima do Trump? Eles não escondem as articulações. Barroso liga para Lula e STF assume de vez papel de aliado do regime. Nós derrotamos o bolsonarismo. Uma confissão de um crime, porém muito precipitada. Vamos colocar Barroso como embaixador na Europa e dar uma saída digna ao pavão supremo? Não. Vamos meter Magnitsky nele.